Fala galera, tudo bem? Professor João Gabriel na área, para falarmos hoje de um tema, o que é necropolítica? Vamos tentar responder essa questão aqui, que é uma questão muito importante. Esse conceito vem sendo muito utilizado recentemente e nós precisamos aqui descrever suas características, entender seu surgimento. Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever aqui no canal do Brasil Escola e também deixar o nosso sininho ativado aqui embaixo para receber as notificações. Vamos lá? O que é necropolítica? Bom, pessoal, necropolítica. Com certeza, para quem pesquisa um pouquinho sobre temáticas atuais de morte, sobre violência institucional, até violência social mesmo, né? Questão de segurança pública, já deve se esbarrar com esse tema. E quem ainda não conhece, pelo menos aqui nesse vídeo, que é uma introdução geral ao que é a temática, né? Nós vamos entender um pouquinho esse conceito. Esse conceito, na verdade, antes de entrar teoricamente nele, ele é a utilização de dois conceitos que têm origem grega, que é o conceito nekros e politik, nekros, né? Que seria a utilização da ideia de politik, política, né? Ou seja, organização social, gestão, alguma coisa nesse sentido, e necros de morte, de corpo, de cadáver, da onde até deriva a ideia de necrópsia, né? Que seria o estudo da medicina legal sobre o corpo e tal. Então é um conceito que está associado a isso. No entanto, a utilização teórica desse termo ganhou muita notoriedade com um filósofo camaronês, Achille Mbembe, ou Bembe, como alguns aí vão considerar. O Bembe trabalha exatamente esse conceito para falar de um tipo de poder atual no século XXI, que estaria erigido com as doutrinas neoliberais, que estaria para justificar de modo amplo, né, as medidas do Estado, as novas formas de gestão que o século XXI tem, essa atual fase do capitalismo, né, associados principalmente ao neoliberalismo, às políticas de estado de exceção e etc. Então, o conceito vem sendo utilizado por esse filósofo camaronês. E aqui, claro, eu na sociologia vou fazer esse diálogo, né, com esse conceito filosófico, justamente porque é um conceito que está ligado anteriormente a questões sociais, né? Não é meramente uma questão teórica abstrata, são questões práticas para a gente tentar definir o que é essa necropolítica. Bom, pessoal, a obra no qual nós estamos referindo é essa aqui, né, no qual vocês estão vendo. É um livro curto, né, de espessura em tamanho, né, não grande, mas é uma obra densa. Do ponto de vista de informações, eu acho que é um livro importante, também teórico, porque é uma obra que trabalha, né, outros temas dentro dele, porque o título do livro é esse, necropolítica, enquanto o subtítulo dele é biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Então ele junta aí 4 grandes ideias, né, que vão ser debatidas ao longo do livro para falar do que se envolve a necropolítica. Então, quando Mbembe ou Bembe, né, quando publica essa obra, é uma obra recente, é uma obra que foi traduzida aqui para o Brasil no ano de 2018, publicado aqui no país. Ele vai trazer alguns elementos que são fundamentais, inclusive a própria definição dele de necropolítica, está no início do livro, logo nas primeiras linhas, onde ele diz assim, ó, se trata no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Então, peraí, é uma análise a respeito de quem organiza uma espécie de corpo social ou indivíduo público que dita quem morre, quem vive. Ora, deixar essa perspectiva de lado, para entender o que seria esse conceito, é também trabalhar com outros temas, inclusive outros conceitos, no qual o primeiro, que é a característica fundamental da obra, é entender o conceito de biopoder, que está na obra do Michel Foucault. Então, o livro em si é uma referência, um diálogo com outros filósofos, George Agamben, o próprio Michel Foucault. E nós começaremos aqui, no primeiro elemento da obra, que é discutir o que é biopoder ou biopolítica no Foucault. Primeiro, Michel Foucault, analisando a modernidade e tentando entender o estado contemporâneo, ligado inclusive na Revolução Industrial, vai analisar que o biopoder é a espécie de política da vida. Bio-vida, poder, né, a política. Entendendo que, na verdade, a modernidade é caracterizada pelo estado que gesta a vida, que controla. Taxa de natalidade, desenvolvimento de ciência, a ampliação do controle das endemias no mundo, das pandemias. E o Estado, então, seria aquele ditador, né, o que dita as regras da vida.
Inclusive, os métodos, né, de organização demográfica típicos da geografia, da história, do desenvolvimento da Revolução Industrial estaria ligado a esse controle. Incentivo a desenvolver mais pessoas, a pessoas úteis ao trabalho, daí a noção de disciplina importante na obra do Foucault. A política da vida estaria associado a esse Estado que controla. Inclusive, um ponto fundamental também dessa obra é entendendo que a escravidão e o colonialismo deixaram marcas constantes nos países colonizados. Ou seja, a organização do sistema de biopoder, né, trazido dessa perspectiva do Foucault, estaria ligado a esse controle populacional. O que o Mbembe vai trabalhar é que essa biopolítica, no momento em que o Estado é de inclusão, ele é efetivo. Mas quando o Estado precisa se reformular, ou seja, se reestruturar produtivamente, passar por mudanças drásticas, esse estado de política de inclusão se torna uma política da exclusão, da violência. Inclusive, um contexto fundamental dessa obra é entendendo que a ideia de raça foi fundamental e determinante nessa virada de chave, nessa mudança de elemento da política da inclusão para a política da exclusão. Por exemplo, quando Mbembe foi trabalhar a questão do biopoder, com a nova estrutura do racismo, aquele racismo estruturado no diálogo científico, numa tentativa de entender que existiria raças inferiores, povos a serem exterminados, a política da inclusão se torna uma política da violência. Por isso que as marcas estruturais do racismo e do colonialismo não são meramente questões, vamos dizer assim, externas, políticas que seriam momentâneas, mas estaria ligada às estruturas. Ou seja, as consequências da ampliação do capitalismo no século XX, principalmente nos países colonizados da África e da América, estaria ligado a essas estruturas que perduram séculos. E aí, Mbembe então trabalha um ponto que eu acho fulcral aqui na aula, que a consolidação das políticas neoliberais, ou o que nós chamaríamos também de capitalismo flexível, né, que foi um conceito determinado aí por algumas escolas até da teoria marxista, fosse estruturado nisso, uma desconstrução daquele estado de bem-estar social e o desenvolvimento de uma nova política, mas uma política de deixar morrer. Ou seja, uma política onde o Estado ele não é ativo, ele é passivo na questão da saúde, na questão do saneamento, na questão básica, na questão econômica, mas ele é um Estado ultra ativo na violência, principalmente na repressão. Então, na perspectiva do Mbembe, a ideia dessa biopolítica se transformaria na necropolítica, ou seja, na política que gesta a morte. E aqui nós podemos observar um bom exemplo. Numa guerra, é muito possível ver essa política da morte, até porque todas as ações estão orientadas no combate do inimigo, né? Mas em regimes democráticos e em sociedades que não estão em guerra declarada, guerras essas contra um outro país, uma outra nação, se nós pegarmos os dados da violência aqui no Brasil, nós vamos ver números superiores a outras guerras contemporâneas. Geralmente uma média de uma guerra é em torno de 15 a 20 mil pessoas por ano. Só a violência esta urbana, essa criminal no Brasil, mata mais de 60 mil por ano. Então quer dizer, existe uma outra forma de gestar o que é público de modo violento. Por isso essa necropolítica, que é deixar morrer, inclusive ditar quem vai viver, quem vai morrer. Por isso essa expressão. E aí o Mbembe vem trabalhando recentemente, né, com esses conceitos, e aqui no Brasil vários intelectuais utilizam essa expressão, inclusive um filósofo chamado Silvio Almeida, professor bastante famoso aqui recentemente, que trata com essa ideia de que, por exemplo, nós podemos observar na estrutura racial como que a questão racial é determinante para entender essa necropolítica. Olha só, isso aqui é uma grande provocação. Por que nós tendemos a naturalizar nas favelas, nas áreas periféricas, a morte daquela população, sempre associando ou buscando justificativas para associar políticas de extermínio nessas áreas periféricas? Então é muito comum, quase que de modo inconsciente, trabalhado por uma educação, né, por um conjunto de valores longos, né, que uma pessoa pobre, negra de periferia, quando morre, é naturalizada a morte daquele corpo. Por isso que é uma disposição que coloca quem está em risco o corpo mais matável. Ou seja, me parece que há uma seleção muito social da morte.
Por isso que não dá para entender a necropolítica sem entender a questão do racismo. Racismo de estrutura, não uma mera questão de discriminação socioespacial, mas um racismo estruturado nas políticas do Estado de extermínio. Então, a atividade da violência aqui no Brasil é uma atividade que coloca em xeque, de um lado, pessoas negras pobres, periféricas, do outro lado, policiais também de baixa patente, negros e pobres. Ou seja, coloca numa gestão uma política que ela é favorável à morte, uma política de um Estado completamente passivo em determinadas atuações, mas extremamente violento e participante e ativo em outras. Por exemplo, na política do extermínio da população negra e pobre. Bom, pessoal, foi essa nossa aula sobre o tema respondendo a questão que é necropolítica. Se você gostou da aula, um like aqui, por favor, e um comentário generoso aqui embaixo, como sempre. Acompanhe o Brasil Escola também nas redes sociais. Não se esqueça também de acompanhar aqui os links que estão nessa descrição para você aprofundar sobre o tema que eu dei aula. Muito obrigado pela sua audiência de sempre e até o nosso próximo vídeo aula.